projetou isso, né? Ele projetou pela beleza, pela estrutura. A gente acabou de ver um pôr do sol maravilhoso aqui, a gente filmou o reflexo o reflexo da água, tudo é lindo, mas me parece uma casa fria, uma casa tudo é distante, né? Como que é? Você vai pegar uma água, tem que andar. É no andar de cima que vocês Olha, moram? você tem a parte de cima, que é a parte íntima da casa, onde tem o quarto, a sala, a cozinha, quarto de hóspede. Eu acho que quando o Oscar Niemeyer pensou isso aqui, do ponto de vista arquitetônico, é É uma lindo, obra-prima não, é um marco. extraordinária. Eu digo sempre que isso aqui é muito belo para tirar fotografia. Agora, para morar, é muito desumano. Não é É aconchegante. muito desumano, porque quase todos os presidentes que vêm aqui não tem uma penca de filhos, 5, 6, 7, 8, 9 filhos. Isso aqui, o cara vem para cá, já com uma certa idade, com 50, Por com quê? Você está 60 falando que anos, já tem os o senhor filhos está falando que tem criados. muitos quartos aí? Não, tem poucos, acho que são 8 quartos ao todo, mas é distante um do outro. Tá. A cozinha fica numa ponta, o quarto fica na outra. Se você tiver que pedir café, o café chega frio. Se você pedir uma cerveja, ela chega quente, Quente. sabe? Então, a Tá com piscina. vontade tá com vontade de mijar até chegar lá já. Não, aí não tem no quarto, aí tem no Ah, quarto. tá. Você vai no banheiro íntimo também. Mas você veja uma coisa, a piscina é aqui. Aqui A fora. piscina, o lugar que as pessoas têm para ficar é aqui, tem uma coberturazinha. Certo. Mas se você quiser pedir algum petisco, vem lá do outro lado. Até o cara Nossa. chegar aqui, o cara já chega cansado. Mas de qualquer forma, é um palácio bonito. As pessoas que vêm aqui ficam muito entusiasmadas. Essa biblioteca é maravilhosa. Para ser presidente, tem que ler 3 vezes esse livro. Já Cada leu? vez. Eu já li. Já, Já né? É sou, a terceira já sou vez. pela terceira vez, pô. Já sabe de cor da Já sei. Mas a minha missão aqui, como a gente não conseguiu conversar aquela vez, e é o primeiro papo, a gente não vai conversar muito, eu não quero saber muito como candidato, eu quero entender a tua trajetória até aqui. Até porque isso a gente vai se encontrar outra vez, já falando sobre a eleição, quando eu estiver mais perto, né? Eu queria entender porque eu também nasci no interior, fui criado em São Bernardo até os 17 lá, meu pai trabalhou na Scania, e a gente tem aquela lembrança de greves, eu lembro de fotos, se o pessoal pode ilustrar enquanto a gente já vai falando, o que foi aquele momento eh, de São Bernardo e antes disso, a tua lembrança mais antiga. Vamos começar a tua lembrança mais antiga. Qual é a tua lembrança de infância mais antiga antes de chegar em São Bernardo? Olha, a minha infância mais antiga, minha lembrança, ô Vilela, eu nasci em Garanhuns, que hoje não é mais Garanhuns, hoje é Caetés, porque em 52 era um subdistrito de Garanhuns. Eu vivi lá até 7 anos. Como que era a vida lá? Ou seja, é uma vida. Eu sempre digo que uma criança pobre que nasce no Nordeste, ele não tem infância. Porque a gente não tinha nada que fazer, a situação era de muita pobreza, a gente veio para São Paulo para tentar escapar da fome. Mas vocês Porque o meu pai, brincavam? o meu pai tinha vindo de Pernambuco em 1945, quando ele engravidou a minha mãe, dessa beleza aqui. Ele veio embora e deixou minha mãe lá. Ele só foi voltar a Pernambuco em 1950, eu já tinha 5 anos de idade. E depois ele trouxe um outro irmão meu e nós viemos em 52. Então eu não tive infância. Eu lembro de uma coisa que eu fazia lá onde eu morava, era que quando tinha tanajura, a gente ia As, pro as terreiro formigas? catar tanajura. Você sabe o que é Sei, tanajura? aquela bundudinha, aquela A gente formiguinha. come aquilo. É, A gente come aquilo. Para nós nordestinos é um prato gostoso. Ou seja, eu fui agora, mas você não lembra eu fui de agora em Campina Grande e tem gente vendendo aquilo na rua ou no saquinho, como se fosse uma pipoca, coisa crocante, né? sabe? Mas você não lembra de brincar na, Não, na, não na tinha rua? o que Não tinha? brincar, não tinha o que brincar, cara. Não tinha o que brincar. Como que passava o Não tempo? tinha. Era. Mas. Você passa o tempo como toda criança passa quando mora num lugar que não tem vizinho, não tinha casa perto. Não? Não tinha casa perto, ou seja, eu lembro que a gente ia buscar água numa açude, água muito suja para a gente beber. Nossa. Ah, eu lembro que para a gente ir na casa de um parente tinha que fazer umas tochas de fogo, molhar de querosene para a gente poder ir Nossa. iluminando a rua. Foi a lembrança que eu Mas tinha tenho. rádio? Como que era? Nada que Nada, rádio, nada, rádio, nada. nada, nada. Eu lembro, sabe de uma coisa, da Copa do Mundo de 1950, teve Copa do Mundo, Teve.
em que meus irmãos mais velhos foram na casa de um dono de uma bodega que tinha um rádio, mas você não ouvia o rádio, era um chiado, que você ouvia mais o chiado do que o E locutor. pouquíssima gente tinha. Né? Pouquíssima gente tinha rádio. É pouquíssima gente. Mas pouquíssima gente não, quase ninguém Quase tinha ninguém. rádio. E a televisão vai vir muito tempo A depois. televisão começou a vir em 50. É. Ô, Vilela, no Brasil, a Copa do Mundo de 1966, a gente não via televisão. A tela ficava preta, tinha uma bolinha branca que corria. Mas você não via jogador, só via a marca da bolinha correndo. Sabe o que eu lembro? Eu lembro que tinha umas televisões que tinha uma tela. A televisão era preto e branco e o pessoal colocou uma tela de degradê na frente. Azul Mas e isso marrom. já foi entre 69 e 70. Lá pra 70, é. Tinha uma televisão que tinha um canário, né? Era um papel colorido na frente. Então, você vem pra São Paulo que época? Dezembro de 1952. Eu saí de Pernambuco, dia 13 de dezembro, eu saí de Pernambuco, viajamos 13 dias de caminhão de pau de arara. Caramba. O que a gente tinha para comer era farinha de mandioca, rapadura. Você tinha quantos anos? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Você lembra bem disso? Lembro bem. E como foi a tua chegada em São Paulo? O que você lembra visualmente? Assim? Não, foi uma decepção muito grande. Decepção? Nós chegamos de São Paulo, meu pai morava em Santos, e a minha mãe veio, porque ela tinha recebido uma carta, meu pai convidando ela para vir aqui. Foi assim? Então ela veio atrás do amor dela em Santos. Quando chegamos em Santos, nós descobrimos que meu pai tinha outra mulher. Ué? E aí? E aí? Quando ele veio de Pernambuco, em 1945, ele trouxe uma prima da minha mãe, que tinha desaparecido. Nossa, Tinha que desaparecido. história! Então, e já tinha 4 ou 5 filhos com ela. E aí tua mãe foi tomou que decisão? uma decepção muito grande, sabe? Certo. Nós ficamos morando com ele, minha mãe foi morar na casa de um compadre dele. Depois ele Em saiu Santos da casa. mesmo ou não? Hein? Em Santos ainda? Em Santos, em Vicente de Carvalho. Sei. Ali perto do Guarujá. Eu tenho família lá. Sabe? Aí a gente morou ali muito tempo, depois ele pegou a casa que ele morava, levou a minha mãe para morar lá e pegou a outra mulher dele e levou para o fim do bairro. Era uma aqui, outra aqui. E era assim, foi essa decepção. E a minha mãe como que ela se virava? Minha mãe tomou a atitude de se separar dele. Eu tenho a minha mãe como uma heroína, porque você imagina, minha mãe era uma mulher que veio com 8 filhos pequenos para cá. Para mundo desconhecido. Quando ela descobre que meu pai tem outra mulher, ela largou do meu pai. Fomos morar num barraco. Todo mundo trabalhava. Eu vendia tapioca, vendia amendoim, vendia pipoca. Meus irmãos vendiam carvão, outro vendia sardinha. Sabe? Todo mundo foi trabalhar, mas minha mãe nunca mais aceitou voltar com meu pai. Então eu digo sempre que a minha mãe é o exemplo de mulher. Com certeza. Sabe? Que não aceitou o desaforo do marido e muito menos ser traída do jeito que meu pai fez com ela. Sabe? Então eu fiquei em São Paulo, em Santos até 10 anos. Tá. Aí depois minha mãe subiu para São Paulo. E aí qual foi a história aqui em São Paulo? Aí a história, meus irmãos todos arrumaram emprego. Tá. Eu fui morar numa rua na Vila Carioca, sabe, chamada... não esqueço o nome da rua. Mas nessa rua a gente morava no fundo de um bar, era um quarto e cozinha, e a gente morava em 13 pessoas nesse quarto e cozinha. Se virava lá. Se virava, não, a gente rolava. Porque 13 pessoas dentro de um quarto e cozinha. Nossa. E ainda com o banheiro para fora. Banheiro fora da casa. Fora da casa é frequentado pelos clientes do bar. Nossa. Sabe? Então foi uma vida de muita penúria, de muito sofrimento. Mas uma coisa que guiou a minha vida, Vilela, foi que a minha mãe, ela nunca reclamou. A minha mãe, quando a situação estava mais grave, ela dizia assim: hoje não tem, mas amanhã vai ter. E foi assim que eu fui criado, é por isso que eu sou um cara otimista, é por isso que eu não sou um cara que ficou reclamando das coisas que eu não consegui fazer. Se você não conseguiu fazer hoje, tenta fazer amanhã. O que não dá para desistir. E dessa época, você lembra por que a escolha do Corinthians? Porque você veio aqui, como porque o Corinthians foi campeão do 4º centenário. Nessa época, então? Nessa época, em 1954, o Corinthians ganhou do Palmeiras, não empatou 1-1, acho que ganhou nos pênaltis. Tá. E era São Paulo completava 400 anos. E foi o grande título,
quarto centenário, a disputa entre o Corinthians e o Palmeiras. E o Santos já estava em ascensão, porque em 55 o Santos foi campeão paulista. Mas eu virei corintiano. Não virei santista e Sofredor. sofredor, mas é porque o pessoal tem razão. Ser corintiano não é torcer. É mais do que isso. É uma né? causa. Exatamente. É uma causa, sabe? Ser corintiano. Qual torcida que... Você não sabe se dói, como é bom ser corintiano. Qual time que cresce quando o time tá mal? É isso. Quanto pior que é o time... Cara, eu vivi 23 anos sem o Corinthians ganhar um campeonato. Eu lembro quando caiu o tabu, eu em cima de um Chevette bege, como que chama aquela rua principal do centro de São Bernardo, em cima do capô do carro do meu pai, a gente comemorando. Marechal Deodoro. A bandeira, eu tinha um quadro no meu quarto, que era um ovo, uma criança com o uniforme do... Graças a Deus, nasci corintiano. 1977 contra a Ponte Preta. Basílio, eu estava. O quê? Você estava lá? Estava no Morumbi. Nossa, deve ter sido aquele... Foi um negócio maluco. Se o pessoal puder colocar essa imagem, porque o Corinthians tinha mais torcida quando perdi. Então. E ficou uma vez eu saí da Vila Carioca para ir ver o Corinthians jogar no Parque São Jorge, na Fazendinha, que era um campo muito pequeno. Quase 2 horas para chegar lá, cara. Quando eu cheguei, o jogo tinha começado. Um tal de Mendes, da Portuguesa de Desportes, só fez aquele jogo. Arrebentou. Marcou 3 gols no Corinthians, pô. O Juventus, todo mundo resolvia jogar contra o Corinthians. Né? Mas você jogava futebol também ou não? Jogava. Você era bom? Eu quase fui bom de bola. Quase? Quase. Se fosse o jogador... Se eu fosse bom, teria outra história. Não fui. Jogava de quê? Mas eu gostava de jogar de meia direita. Meia direita. Era bom? Era técnico? Eu era um dos caras escolhidos para tirar para o ímpar. Era um dos primeiros, não era aquele último que todo mundo fala, vai para lá. Aquele que ninguém Café quer. com leite. Aquele que ninguém quer. Ou o dono da bola, né? Que... Não brinca não. Mas você jogava? Somente quem não ficou esperando para o ímpar é que não sabe o sofrimento. O sofrimento de quem fica no final. Você ficar descobrindo que teus colegas acham que você não vale nada. Exato. Mas você chegou a tirar o tampão do dedo jogando na rua? Não. Você não eu tirei na praia. Na praia? Na praia, com a bola molhada na areia. Saía a carne do... Uma vez arrancou a unha inteira. Cara. Eu sei. Pô, jogar na praia é muito bom, né? Muito bom. E eu tô vendo que você tem lembranças boas, então, apesar de toda essa dificuldade, tinha lembranças... Por que eu tenho lembrança boa, Vilela? Como você encarava? Essa história que eu te contei da minha mãe... Sei. Ou seja, você veja o negócio. Em 1954, 55... Quando a gente subiu para São Paulo em 56. Eu estava numa escola, eu só tinha uma calça. Eu só tinha uma calça curta, marrom, com suspensor azul e o outro amarelo, porque eu não tinha pano para fazer os dois do mesmo pano. E eu utilizava essa calça de segunda a sexta na escola. Quando chegava na sexta-feira, eu chegava da escola, tirava a calça, colocava um short azul, que também só tinha ele, e ficava sábado e domingo com o meu short azul. Minha mãe lavava minha calça, o suspensório. Na segunda-feira, o homem da calça marrom e do suspensório azul e amarelo voltava para a escola com a mesma roupa. Meu pai Agora, me conta essa história também. Até porque eu não aprendi a ficar com raiva. Eu não aprendi a ter raiva. Porque a minha mãe era muito otimista. Eu conto uma história, Vilela, que é a coisa mais profunda da minha vida. É a coisa mais profunda da minha vida. Ou seja, eu nunca tive dinheiro para comprar um chiclete de bola. Naquele tempo a gente chamava chiclete ping-pong. E a molecada que tinha mais dinheiro comprava aquele chiclete e ficava o dia inteiro fazendo bola. E eu só vendo a bola estourar na boca deles. Eu nunca tive. E eu tinha um tio que tinha um bar. E quando ele ia no banheiro, eu ia ajudar ele no bar. Eu até poderia pegar um chiclete escondido. Eu não pegava com medo da minha mãe saber. Não era porque minha mãe ia me bater, não. Era de vergonha de envergonhar minha mãe.